Hoje em dia nós achamos que a moda é só para a roupa e a verdade é que esquecemos das estações do ano também nos alimentos. E é exatamente esse o tema de hoje, a sazonalidade na alimentação. E para isso convidamos estes nossos ilustres convidados de hoje, cientistas e um arquiteto paisagístico, que nos vão falar exatamente da importância destes alimentos que nós escolhemos. O primeiro, que é a castanha, que é um alimento que é um dos mais antigos que nós conhecemos da nossa alimentação, que esteve afastado do cotidiano e que voltou agora outra vez a ser muito usado e usual na cozinha menos tradicional, mais gourmet e hoje em dia cada vez mais comercial. A castanha, qual é a importância da castanha na nossa alimentação? A castanha, de facto, tem mais amido do que a batata e tem pouca gordura. E, portanto... Fala em gordura, vou-lhe pôr. Vai para a gordura. Ah, pronto. Então, aquilo tinha a menos. A castanha realmente é um alimento bastante rico em amido. E no nosso organismo, o amido é metabolizado em glucose, que é, de facto, a molécula que é a fonte de energia no nosso corpo. E por isso realmente tem um grande valor energético, para além de todas as vitaminas e minerais que ela também tem. Tem vitamina C, tem vitaminas do complexo B, o B6, o B9, o ácido fólico. Tem também fonte rica em fibras, potássio, magnésio e cálcio. E além da quantidade super interessante de minerais que a castanha tem na proporção correta para o nosso organismo. Portanto, é muito importante, além de consumirmos os sais minerais, porque muitas vezes se consumirmos muito mais de um mineral do que de outro, isso vai prejudicar a absorção de outro mineral e, de facto, a castanha contém na proporção certa. Foi muito desvalorizada quando apareceu a batata. Exato, sim. Tem sido muito substituída pela batata e hoje em dia, na nossa alimentação, às vezes é consumida de forma errada. Ela deve ser consumida assim, como acompanhamento, porque é, de facto, um alimento de digestão lenta, porque é rico em amido. E muita gente consome-a como sobremesa e que está errado. Mas também é boa, assim, assadinha no fogo. Mas para um lanche, um lanchinho de castanhas cai ótimo. Agora, no fim da refeição, é de facto um alimento... Um bocadinho de sal... É bom, é muito bom, sim senhor. É. Faz mal, mas sabe bem. Sabe bem. Mas não no fim da refeição. Não deve ser realmente consumida porque é muito... torna-se pesada. Se não comermos nada de hidratos de carbono durante a refeição, podemos no final equilibrar. Equilibrar, pronto. Mas a verdade é que há muitos métodos de conservação de castanha e hoje em dia nós temos a castanha congelada, que existe em quase todo lado, não é? E que nos permite usá-la não só de inverno, como em qualquer época do ano. Mas a castanha é um produto tradicionalmente de inverno. Ela é mais rica de inverno, perde qualidades quando é congelada, mantém-se as mesmas qualidades? Mantém-se as mesmas qualidades. A castanha é um dos poucos alimentos que, de facto, quando congelada, mantém as suas propriedades nutricionais. Claro que podemos sempre fazer como os gregos e os romanos faziam, colocá-las em ânforas com mel para conservar, mas, de facto, a congelação veio permitir que nós, durante todo o ano, podemos consumir a castanha, utilizá-la, a castanha, substituindo a batata, portanto, na nossa alimentação. Uma forma que havia também é de secar a castanha pilada, que nós levamos durante muito tempo nas navegações pelo mar, e que depois é demolhada e ainda se faz sopa de castanhas piladas. Ainda se faz sopa. É um processo, ou farinha de castanha também, não é? E que é ótimo para engrossar sopas, engrossar caldos. Substitui, de facto, a batata e o puré de batata, portanto, tudo isso. Uma das coisas que não se usa muito hoje nos jardins são castanheiros, porque demora muito tempo e as pessoas gostam de plantas que cresçam rápido, não é? Não é muito comum, mas há de se encontrar com certeza. Possivelmente mais menor? Sim, possivelmente, que é onde está melhor. Mas plantá-los é que as pessoas gostam de sempre de árvores que vejam crescer, não é? Um castanheiro demora tantos anos. As pessoas querem ver o efeito final o mais rápido possível. Um castanheiro dá sempre sombra, mas dá para os netos. Nem para os filhos dá, não é? Por outro lado, as maçãs também são uma ótima fonte de energia
de açúcar e de açúcares de digestão mais rápida, portanto ótimas também para a sobremesa. E são uma ótima fonte de vitaminas, portanto ótimas para o nosso sistema imunitário. Quem não gosta de maçãs são os médicos. Não gostam? Não, porque uma maçã por dia afasta o médico. É verdade, é verdade. Sim, dizem que também são muito boas para o coração. De facto, há alguns estudos que apontam a maçã como ótima na prevenção de doenças vasculares. Nós estamos aqui a cozinhar as maçãs com as castanhas, com as castanhas, não, a maçã roxa. com couve roxa e vinho tinto. E isto vai ficar assim em uma cozedura lenta. Isto é importante. Depois vamos aproveitar todo o molho, ou o chefe vai aproveitar o molho onde está a couve roxa. Isso é importante porque muitas vezes quando se cove a couve é rica em muitos produtos ótimos para a nossa saúde que depois vão ficar na água da cozedura porque são solúveis em água. Portanto, desta forma, ou em alternativa cozendo a vapor noutro tipo de pratos, é a melhor forma para cozinhar a couve, tanto a couve roxa como outro tipo de couves que tem. Mas a couve roxa também é destas coisas que não é muito comum na gastronomia, por exemplo, portuguesa. Nós não usamos muito, não temos muito essa prática. Por exemplo, já na culinária alemã, nos países do norte da Europa, ela é muito usada até no Natal, por exemplo, para acompanhar o ganso assado. É o prato tradicional para acompanhar as carnes assadas. Nós aqui não temos muito esse hábito. Ou então consumimos muito fininha em salada, que ainda vai sendo usada algumas vezes, igual com o conhecimento todo que há da culinária. E a moda da gastronomia veio, de alguma forma, também ajudar as pessoas a consumir mais produtos e a conhecer mais alguns produtos. E a couve roxa tem muitas vantagens em detrimento das couves normais, porque tem antioxidantes, muito mais antioxidantes, que lhes dão, de facto, esta cor roxa e que são ótimos para proteger as nossas células contra o stress oxidativo e contra os radicais presentes na atmosfera. Portanto, tem, de facto, contra os radicais livres. São moléculas muito reativas que depois são nocivas para as nossas células. Não é porque depois falam assim dessas coisas dos radicais livres e as pessoas pensam que são radicais, pessoas radicais. São pessoas radicais que vêm aí com, sei lá, com pistolas. Não com pistolas não, mas assim, pronto, são radicais. Sim, tal como as pessoas reativas. As moléculas radicais, as moléculas radicais são também muito reativas. Sim. Eu usei cebola roxa com um vinho do Porto, vamos deixar reduzir a seco, até ficar completamente seca a cebola, para absorver completamente o aroma do vinho e do sumo de laranja. E depois vamos colocar um pouco de compota ou geleia de groselha. Esta junção vai fazer com que se faça uma geleia, ao qual depois se vai adicionar um bocadinho de mostarda e fica assim um molho agridoce que vai acompanhar com uns cubinhos de carne de porco. Acompanhar com um puré de castanhas e com a couve roxa, acho que vai sair daqui alguma coisa. E os constituintes, os componentes todos do vinho do Porto vão passar certamente para o molho e para a cebola e, portanto, ficará fantástico, ou seja, delicioso. Porque sabe que o vinho do Porto é realmente dos melhores, vem das melhores uvas do nosso país. Não podia deixar de dizer isto. Não, tem toda a razão, diga mais vezes. Porquê? Porque a região do Douro é de facto única. Eu acho que é única no mundo, porque todas aquelas as características dos vales e das vinhas como estão dispostas conferem à uva uma pele um pouco mais espessa e uma concentração dos nutrientes dentro da uva que é única realmente no nosso país. Portanto, os nutrientes ficam muito concentrados, tornando as uvas muito mais saborosas e com todos os nutrientes, o resveratrol, os antioxidantes, todas as moléculas boas, no fundo, que estes frutos têm e que o vinho do Porto claramente também terá. É bom que quem nos está a ouvir aqui em Portugal e fora de Portugal, que ouça bem o que se acabou de dizer e que vá visitar o Douro já agora e que beba vinho do Porto, que nós bem precisamos aumentar a quantidade de venda de vinho do Porto porque é sempre bom para a economia nacional. Nós temos aqui, então, estamos aqui a deixar reduzida aqui
este molho. Estamos aqui a cozer a maçã com a couve roxa. Vamos deixar isto tudo agora durante cerca de meia hora e voltamos já para ver o resultado final. Ok. Como vem, a nossa couve roxa já está aqui no ponto correto. Se cozesse mais um bocadinho também não se perdia nada. E o molho tem esta espessura. Já coloquei a geleia de groselha, a mostarda. Vou colocar agora no final mais um bocadinho de mostarda. Não muito. Uma mostarda Dijon ou uma mostarda antiga, para lhe dar algum sabor. Pode ser passado ou não. Eu gosto mais de sentir assim a cebola, acho mais engraçado. Vamos colocar então aqui. Mas ouvi dizer também que a couve roxa que determinava o pH dos solos. É verdade? Pois parece que sim. A Catarina acabou de me dar aqui essa indicação que funciona como as hortênsias, que consoante o pH do solo, passando de ácido a básico, pode variar de tom, no caso das hortênsias, de azul para cor-de-rosa. No caso da couve roxa, varia a concentração da tonalidade, ou seja, menos ou mais vermelha consoante o pH. E eu pensava que as hortênsias eram daquela cor só porque eram daquela cor. Não tinha a ver nada As com os maravilhas da natureza são assim. A química que está à nossa volta, na natureza. Exatamente, tem tudo a ver com isso. Estamos cheios. E aquelas são assim mais... Porque há umas assim arroxeadas, não é? Assim, também deve ter a ver com isso, não é? Sim, sim, com certeza. Em relação às ervas aromáticas, elas também são sazonais, mas também se consegue ter agora, conseguem-se ter todo o ano, não é? Facilmente tem um vasinho com umas ervas frescas ou com as aromáticas. Basta na cozinha ou num beiral de uma janela, consegue ter facilmente. E com algum trabalho, o chefe tem aqui vários produtos de várias estações do ano, mas com algum esforço, alguma dedicação, se fizer um bom planeamento, se tiver um cantinho de terra em casa para plantar qualquer coisa, também consegue ter produtos de época ao longo do ano inteiro, que sendo de época, garantem que são de qualidade, depois são colhidos na altura certa e com um desenvolvimento ideal. A verdade é que, por exemplo, nós temos aqui groselhas que estão completamente fora da época, não é? Sim. Comparado com isto tudo que está aqui, que são produtos de inverno, mas que, na verdade, nós temos a vantagem de poder consumir tudo agora nesta altura e que temos disponível todo o ano. Mas a verdade é que as groselhas, as framboesas e os morangos são muito melhores na época deles, Claro, do que fora da época, não é? Não tem nada a ver o morango os morangos na época dos morangos ou as framboesas na época das framboesas, quando são de plantio tradicional. E a sazonalidade dos produtos acaba por estar relacionada também, o chefe saberá disso melhor, acaba por estar relacionado também com a gastronomia e com as comidas que queremos ou que nos apetecem mais em determinadas estações. A couve roxa, a castanha, como produtos de inverno, são mais apetecíveis do que, por exemplo, para o verão. No verão não nos apetece tanto esse tipo de produtos, apetecem-nos coisas frescas. E não só Desenhada. apetecidas, mas para necessidades também do corpo humano. Se está Exato, muito exato. frio, nós precisamos de alimentos que nos tragam Mais muita energia. caloria, mais energia, como as castanhas e como esse tipo Não, de... é muito curioso, por exemplo, a própria fruta, não é? As laranjas são de inverno por alguma razão, porque são uma fonte mais rica em vitamina C Exato. e que previne as constipações. As castanhas, por exemplo, são uma fonte têm muitas mais calorias também, que nos dão mais força e dão Sim, mais pelo unido, aquecimento. sim, exatamente, a energia. Tudo isso do tem a corpo. ver, os frutos com água, por exemplo, como o melão e a melancia parecem de verão, porque tem mais quantidade de água quando nós precisamos dela. Tudo isso tem a ver com a sazonalidade, tem a ver com a nossa natureza. Ou seja, nada é por acaso. Não, é por acaso. Muitíssimo obrigado. Espero que depois, quando forem provar agora de seguida, gostem desta sugestão. Certamente. Que está tudo dentro do âmbito até carne de porco também é uma carne própria de inverno, né, que parece que se mata de inverno para se aguentar durante todo o ano.
que esteja aqui representada bem a sazonalidade de inverno, com exceção das groselhas. Nós voltamos num próximo programa com mais ciência e mais saúde e mais culinária.